Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Quero agradecer aos inscritos, tá certo? Também quero agradecer às visualizações e aos likes. E na videoaula dessa semana, tá certo? Eu vou trazer esta saia. Foi uma cliente que pediu para eu fazer, então resolvi trazer o passo a passo para vocês, tá certo? Vamos começar? Pronto, pessoal, na videoaula de hoje, tá? Eu vou trazer essa peça para vocês. Não é uma criação minha. Eu vou fazer a videoaula dela porque uma cliente me enviou essa foto pedindo para eu fazer essa peça para ela. Como eu vou fazer essa peça para ela, então eu resolvi trazer a videoaula para vocês. Como eu falei para vocês no início, não fui eu que criei essa peça, tá certo? Então todos os créditos para a pessoa que criou a peça, e eu vou fazer a videoaula a partir dessa foto. Não tenho gráfico, tá certo? Mas resolvi trazer para vocês, espero que vocês gostem. Confeccionar essa peça, eu vou usar a linha de crochê na cor natural, tá certo? Essa aqui é a linha Charme, pois eu não encontrei nem a Anne e nem a Cleia com a cor que a minha cliente queria, tá certo? A cor dessa linha é 0020 e vou usar a agulha de 3 milímetros, porque como a linha Charme é um pouquinho mais grossinha, então a numeração da minha agulha será maior, tá certo? Vou usar a fita métrica, né, porque eu vou fazer sob medida, assim vocês que se quiserem fazer com outro tipo de linha, vai dar certo do mesmo jeito. Tá ok? Esse tamanho será um tamanho P, tá certo? Que vai vestir um tamanho 38, né? E pode vestir até 40. O quadril da minha cliente mede 92 centímetros. Como a gente sabe que o crochê é uma peça que cede, né? Então eu vou tirar 4 centímetros dessa medida e vou fazer com 88 centímetros. Vou começar a minha peça, né? Vou pegar minha linha, vou fazer a laçada na agulha, né? E vou começar tecendo, né, com as minhas correntinhas, até chegar no tamanho de 88 centímetros, tá certo? Vou fazer, né? Não vou contar, como eu falei pra vocês, não vou contar minhas correntinhas porque eu vou medir. Então, quando chegar a 88 centímetros, aí é o tamanho, né, que eu preciso para começar a confeccionar minha peça. Pessoal, minha correntinha já chegou, tá? Em 88 centímetros, né? É um tamanho P, tá? Como eu falei pra vocês. O quadril mede 92, sendo que como a gente sabe que a linha de crochê ela cede, eu tirei 4 centímetros e vou fazer com 88 centímetros, tá certo? Quando eu chegar, né, ao tamanho de 88 centímetros, então eu vou fechar a minha correntinha, tá certo? Eu vou fechar, ter cuidado de olhar, que é para não ficar enrolado, tá certo? Quando vocês forem fechar. Então eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Acionei, ó, bem direitinho, que é para não ficar enrolada, tá certo? E agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou pegar aqui, ó, para começar, né, subir a minha saia. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Pronto, fechei com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai começar a primeira volta. Primeiro eu vou começar pela volta onde eu posso colocar o meu cordãozinho quando eu terminar, tá certo? Então vou subir uma trança com 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, né? Na minha próxima correntinha vou colocar um ponto alto, tá certo? Vou colocar um ponto alto. Na próxima correntinha, vou colocar outro ponto alto, tá certo? Já tenho um total de 3 pontos altos, tá? Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto da base e na próxima, né? Vou pular uma correntinha da base e na próxima correntinha eu vou colocar mais um ponto alto, outro ponto alto, 2, mais outro ponto alto, tá
certo? Vou colocar 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha, vou pular uma correntinha de base e na próxima vou colocar novamente um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Na próxima, outro ponto alto até formar 3 pontos altos. Formando 3 pontos altos, uma correntinha, vou pular uma correntinha de base, vou colocar na próxima um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto, ficando um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha novamente, pula uma correntinha de base. Na próxima, eu vou colocar um ponto alto, tá certo? Na próxima, mais um ponto alto. E na próxima, outro ponto alto, ficando novamente, né, mais um bloquinho com 3 pontos altos. Então, essa volta eu vou trabalhar todas em uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, né, pula uma correntinha de base, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, até chegar no finalzinho, ó, no finalzinho, né, da minha primeira carreira. Fiz 3 pontos altos, uma correntinha e agora eu vou fechar, né, com um ponto baixíssimo, 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo para subir a minha segunda carreira, tá certo? Ó, para subir a minha segunda carreira, né, eu vou contar 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e essa carreira eu vou trabalhar todas em ponto alto, tá certo? Então, ó, ponto alto sobre pontos alto, tá certo? Então, ó, 3, onde eu fiz a minha correntinha, vou colocar um ponto alto, tá certo? E nos 3, né, pontos que eu fiz, vou colocar pontos altos. Então, essa carreira eu vou trabalhar todas em pontos altos. Para cada ponto, né, da minha carreira de base, vou colocar um ponto alto e também na correntinha de espaço, né, que eu deixei, vou também colocar um ponto alto. Então, dessa maneira, eu vou trabalhar até finalizar toda a minha carreira. E a segunda volta só de pontos altos, tá certo? Agora eu vou fechar, né, com um ponto baixíssimo e vou começar a terceira carreira. Novamente, 1, 2, 3, vou trabalhar pontos altos sobre pontos altos, tá certo? Essa carreira também será uma carreira de repetição, tá certo? Pontos altos sobre pontos altos, estamos trabalhando nossa terceira carreira. E dessa forma, eu vou fazer até, né, completar a minha volta, tá certo? Tô finalizando, né, a terceira carreira, que é ponto alto sobre ponto alto. E vou subir agora a quarta carreira, tá certo? Que também é ponto alto sobre ponto alto. Então, 3 correntinhas, né, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto, tá certo? No próximo, outro ponto alto. Como eu falei para vocês, essas carreiras serão de repetição, né? Até chegar ao tamanho que eu preciso antes de fazer essa parte aqui de baixo, tá certo? Então, tô fazendo a terceira carreira, né, 1, 2, 3 de ponto alto sobre ponto alto, com essa daqui que eu fiz dos bloquinhos para passar o cordão, a quarta carreira. Então, ó, quando eu chegar no tamanho que eu preciso, por exemplo, a minha cliente, ela quer essa parte que tá toda fechada de ponto alto sobre ponto alto, essa parte aqui, ela quer um pouquinho maior. Então, eu vou fazer 30 centímetros. Quando chegar no tamanho de 30 centímetros, aí a gente vai fazer essa parte aqui, tá certo? Então, toda essa parte aqui será de repetição. Ponto alto sobre ponto alto. Pessoal, terminei todas as minhas carreiras em ponto alto, tá certo? Fiz 30 centímetros, porque a minha cliente pediu 30 centímetros, que deu 30 carreiras, tá certo? Agora,
A próxima carreira, a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vamos fazer, que equivale a um ponto alto, né? Vamos fazer mais 1, 2, 3 correntinhas. Vamos contar 1, 2 ponto de base. No terceiro ponto de base, eu vou colocar um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, vou contar 2 pontos de base. E no terceiro ponto de base, vou colocar um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. E no terceiro ponto de base, vou colocar outro ponto alto. Dessa maneira, a gente vai trabalhar toda essa carreira, tá certo? 3 correntinhas, pula 2 pontos de base e coloca no terceiro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 pontos de base e coloca no terceiro ponto alto. Até finalizar a minha carreira, eu vou trabalhar dessa maneira. Pessoal, tô finalizando já a minha carreira, né? Trabalhei com um ponto alto, 3 correntinhas. Na próxima, um ponto alto, tá certo? Novamente, 3 correntinhas, 2 pontos de base, né? Pulei, na próxima, um ponto alto. Aqui, tô fazendo o último, já fiz as 3 correntinhas, pular 2 pontos de base, 1, 2, 3 na terceira correntinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo, que é para finalizar a minha carreira, tá certo? Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar com pontos leques. Então, eu fiz um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas, tá certo? Dentro, né, da minha correntinha aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto, ficando com 2 pontos, tá? Vou fazer um meio leque, porque quando a gente vir fechar a volta, a gente termina esse leque. Não faço nenhuma corrente de separação, né? Laço. Vocês lembram que eu fiz 3 correntinhas, né? Então, na primeira correntinha eu pulo, a segunda correntinha eu coloco, ó. Porque foi 3 correntinhas, eu vou colocar no meio, tá certo? No meio desse espaço, eu vou colocar um ponto alto, 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e dentro da mesma correntinha que eu fiz os 2 pontos altos, vou colocar mais 2 pontos altos, formando assim o meu leque, tá certo? Vou laçar a linha na agulha, no meio da minha correntinha, no próximo ponto, no meio da minha correntinha, vou novamente fazer o meu leque. Então, ó, coloquei um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha e dentro da mesma correntinha eu vou colocar mais 2 pontos altos. Significa que os 4 pontos do meu leque vão ficar dentro da mesma correntinha, tá certo? Pessoal, cheguei no meu último leque. Todos os meus leques eu fiz no meio da minha correntinha, tá certo? Agora aqui, ó, vou finalizar, né? Fiz um meio leque para finalizar quando a gente vier fechar a carreira. Então, vou laçar, né, a minha linha na agulha, colocar aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo, onde eu subi a minha correntinha, vou colocar um ponto alto e no segundo vou colocar outro ponto alto, tá? Ficando assim com 2 pontos altos. Aqui, vou laçar a minha linha na agulha e vou contar 1, 2, 3. Na terceira, vou fazer um meio ponto alto. Pronto, um meio ponto alto que vai ser equivalente a uma correntinha, tá certo? Próxima fileira, próxima carreira, eu vou trabalhar com pontos leques. Então, aqui, ó, a minha correntinha já ficou, o meu ponto já ficou no meio do leque. Então, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aqui, um ponto alto. Novamente, não faço nenhuma corrente de separação, né? Dentro do meu leque, vou colocar o meu próximo leque. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. No próximo, a mesma coisa. Laço a linha na agulha, faço um ponto alto,
2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, formando assim o meu leque. Dessa maneira, eu vou trabalhar toda essa minha carreira. Leque dentro de pontos leques, tá certo? 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Dessa maneira, até finalizar essa minha carreira. Pronto, pessoal, então eu terminei a minha segunda volta, né, que eu fiz com pontos leques, tá certo? Cheguei aqui no meu último leque, ó. Vou agora concluir nesse meio leque que eu fiz aqui, pra gente fazer a próxima volta. Aqui, ó, enrolo, né, a minha linha na agulha, coloco aqui dentro do espaço do meu leque, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, tá certo? Vou dar a laçada na minha agulha e aqui, ó, 1, 2, 3, no terceiro ponto aqui, né, da minha correntinha, que foi o meu primeiro ponto alto, vou fazer um meio ponto alto, tá certo? Concluir dessa maneira o meu último leque, tá certo? Ficando assim, dessa maneira. Agora a gente vai para a próxima volta, tá certo?